Imagine um cenário de colinas lamacentas e pastores vigiando rebanhos sob um céu carregado. Longe do brilho do mármore e da glória dos imperadores, o que hoje chamamos de centro do mundo antigo, começou como um aglomerado de cabanas de madeira e solo úmido. No topo da colina do Palatino, a vida era uma luta diária contra vizinhos que viam aquele pequeno assentamento com profundo desprezo. É quase impossível reconciliar essa imagem de precariedade com o ápice de poder absoluto que Roma projetaria sobre o mundo. No entanto, é nesse início humilde que encontramos as raízes da resiliência que permitiria a essa vila esmagar reinos. Roma não nasceu de um plano grandioso, mas da necessidade brutal de não desaparecer sob a lama. Para entender essa ascensão, precisamos mergulhar no território entre o mito e a realidade histórica. E a lenda de Rômulo e Remo, amamentados por uma loba, é mais do que um conto sobre origens divinas. É uma metáfora para a violência fundacional romana. A cidade não nasceu de tratados de paz ou diplomacia, mas de um fratricídio. Rômulo mata o próprio irmão para afirmar sua autoridade e definir os limites sagrados de suas muralhas. Esse derramamento de sangue selou um pacto invisível. Roma seria uma cidade que valorizaria a ordem e a sobrevivência acima de qualquer outro laço. A violência não era um acidente de percurso, mas o alicerce sobre o qual cada pedra do fórum seria assentada para garantir a soberania de seu povo. Mas quem habitava esse refúgio em meio ao caos? Roma tinha um problema demográfico severo. Era uma cidade sem povo. Para atrair habitantes, Rômulo declarou que o assentamento seria um asilo. Fugitivos e exilados e escravos em busca de liberdade encontraram abrigo entre as 7 colinas. Essa composição heterogênea forjou uma cultura de pragmatismo único na Itália antiga. Sem uma linhagem nobre para se orgulhar, os primeiros romanos valorizavam apenas a capacidade de luta e a lealdade à nova pátria. Essa diversidade inicial criou um povo adaptável, desprovido dos preconceitos aristocráticos que engessavam seus vizinhos mais ricos, permitindo que a sobrevivência coletiva e a resiliência guiassem seus primeiros passos rumo à hegemonia militar. A sobrevivência era testada anualmente, pois Roma estava cercada por potências hostis. Ao norte, os sofisticados etruscos dominavam a tecnologia e as artes. Ao redor, tribos como os sabinos viam os romanos como intrusos indesejados. A guerra não era um evento esporádico, mas o estado natural das coisas. Nesse ambiente de cerco constante, os romanos aprenderam a lição mais valiosa: a adaptação militar por necessidade absoluta. Eles estudavam seus inimigos para absorver táticas e armas superiores. A agressividade tornou-se uma virtude cívica necessária para manter as fronteiras, transformando o medo constante em um motor de expansão territorial incessante que não aceitava nada menos que a vitória total sobre qualquer ameaça. A verdadeira revolução política ocorreu quando os romanos expulsaram seus últimos reis tiranos e criaram a república, a res publica, ou coisa pública. Esse conceito mudou a psicologia do combate de forma permanente. O soldado romano já não lutava para aumentar a glória de um monarca distante, mas por algo que lhe pertencia legalmente. Havia uma conexão direta entre o voto no fórum e o sacrifício no campo de batalha. O cidadão sentia-se dono do destino do Estado, e essa participação política deu a Roma uma vantagem ideológica imensa sobre seus rivais. Morrer por Roma era, em última análise, morrer por sua própria liberdade e propriedade, um incentivo que nenhum mercenário estrangeiro poderia jamais igualar em fúria. Esse sentimento de posse estava enraizado profundamente no solo. O exército romano primitivo não era formado por profissionais, mas por fazendeiros que empunhavam o gládio para proteger seus próprios campos. O soldado cidadão era o coração pulsante da república. Homens como o lendário Cincinato personificavam esse ideal. Largavam o arado para liderar legiões em momentos de crise,
e retornavam às suas plantações após a vitória. E antes de continuarmos para as grandes conquistas e o confronto com Cartago, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Essa ligação umbilical entre a terra e o serviço militar garantiu que Roma nunca ficasse sem homens dispostos a lutar até o fim, transformando cada derrota em um motivo para persistir. Finalmente, Roma desenvolveu uma estratégia política genial que multiplicaria seu poder de forma exponencial: o seu sistema de alianças. Diferente de outros impérios que simplesmente aniquilavam os vencidos, Roma frequentemente transformava inimigos derrotados em aliados juniores. Ao oferecer autonomia local em troca de homens para lutar ao lado das legiões, Roma criou uma reserva de mão de obra quase inesgotável. Cada vitória não apenas expandia o território, mas engordava as fileiras do exército com novos guerreiros integrados ao sistema. Foi essa engrenagem sociopolítica que permitiu que aquela pequena vila de pastores se transformasse na Senhora do Mediterrâneo, desafiando potências que antes a ignoravam e preparando o terreno para confrontos que mudariam a história. A tática militar romana, antes baseada na rígida e imponente falange grega, enfrentou seu primeiro grande teste de sobrevivência nas montanhas escarpadas e traiçoeiras da Península Itálica. Contra os samnitas, Roma percebeu da maneira mais dura que uma muralha compacta de lanças era inútil se o terreno fosse irregular ou densamente florestado. Com o pragmatismo que lhes era nato, os generais reformularam completamente o exército, criando o sistema manipular. Imagine a legião como um corpo dotado de articulações independentes, unidades menores. Os manípulos podiam se mover com agilidade, preenchendo as lacunas do campo de batalha com velocidade letal. Essa flexibilidade transformou a legião em uma máquina de guerra modular, capaz de se adaptar a qualquer cenário, tornando-se o pilar técnico de sua expansão inicial e garantindo que o soldado romano nunca estivesse em desvantagem geográfica permanente. Logo, essa nova força enfrentou o maior estrategista de sua época, o ambicioso rei Pirro do Epiro. Pirro trouxe elefantes de guerra e a experiência refinada das táticas helenísticas de elite para o solo italiano. Ele venceu batalhas sangrentas, mas cada vitória tática lhe custava seus melhores oficiais e veteranos mais valiosos. Foi aqui que o mundo mediterrâneo descobriu a teimosia demográfica inesgotável de Roma. Enquanto Pirro lamentava que mais uma vitória daquelas o arruinaria completamente, dando origem ao termo vitória pírrica, o Senado romano simplesmente convocava novos milhares de cidadãos para preencher as fileiras. A resiliência romana não vinha apenas da tática, mas de uma recusa psicológica em aceitar a derrota sob qualquer circunstância. Para os romanos, uma batalha perdida era apenas um contratempo. A guerra só terminava com a submissão total do adversário. No entanto, o desafio supremo viria do outro lado do mar, na poderosa Cartago. O que começou como uma disputa por portos na Sicília transformou-se no conflito mais longo e sangrento da antiguidade. Sem possuir uma frota competitiva, os romanos provaram sua genialidade em engenharia ao capturar um navio cartaginês naufragado e reproduzi-lo em escala industrial em tempo recorde. Eles inovaram ao criar o Corvus, uma ponte que prendia os navios inimigos, transformando a luta naval em um combate de infantaria sobre as ondas. Roma recusava-se a lutar pelas regras alheias. Se o inimigo era superior no mar, eles forçavam o oceano a se tornar terra firme. Essa audácia tecnológica transformou o Mediterrâneo em um lago privado romano, eliminando a antiga hegemonia comercial fenícia. Mas a verdadeira ameaça existencial tinha nome e sobrenome: Aníbal Barca. O general cartaginês realizou o impossível ao cruzar os Alpes nevados com elefantes, levando o terror diretamente ao coração da Itália. O auge do pesadelo ocorreu na planície de Canas, em um único dia de carnificina metódica, e as táticas de Aníbal aniquilaram 50.000 romanos,
Foi o ponto mais baixo da República. O medo era real, e a derrota parecia inevitável para qualquer observador externo. Mas o caráter romano brilhou no abismo. O Senado recusou-se a discutir a rendição ou pagar resgates por prisioneiros. Em vez de capitular, proibiram o luto público, armaram escravos e adolescentes e continuaram a luta com uma ferocidade renovada. Essa recusa absoluta em aceitar o fim salvou Roma da aniquilação total. Essa fúria expansionista empurrou Roma para uma contra-ofensiva audaciosa que mudaria o mundo. Sob o comando de Cipião Africano, as legiões levaram a guerra até os portões de Cartago, selando o destino do Mediterrâneo Ocidental após a vitória decisiva em Zama. Com o oeste controlado, os olhos de Roma voltaram-se para o leste, para a sofisticada Grécia. Aí o choque foi imediato e culturalmente devastador. Militarmente, as ágeis legiões superaram as pesadas falanges macedônias, mas culturalmente, o conquistador foi seduzido. A filosofia, a arte e a retórica grega inundaram a vida romana. Como dizia o ditado, a Grécia cativa cativou seu selvagem vencedor. Roma tornava-se um império bilíngue, mas essa sofisticação carregava consigo as sementes de uma transformação interna que mudaria a República. A riqueza pilhada das províncias e o fluxo massivo de milhões de escravos começaram a corroer os alicerces da antiga sociedade agrária. Os pequenos fazendeiros, aqueles soldados cidadãos que eram a alma de Roma, retornavam da guerra para encontrar suas terras compradas por aristocratas que utilizavam mão de obra escrava barata. A desigualdade social atingiu níveis explosivos, e criando uma massa urbana de despossuídos famintos, enquanto uma elite acumulava riqueza e poder político absoluto. As antigas virtudes de frugalidade e dever foram substituídas pelo luxo e pela ambição individual desenfreada. A estrutura política que havia construído um império estava sob pressão insuportável, preparando o terreno para que a lealdade dos soldados mudasse das leis do Estado para o carisma de generais sedentos de poder, iniciando um ciclo de tensões que nenhum decreto do Senado poderia mais conter. Essa erosão interna preparou o palco para mudanças sísmicas profundas na própria natureza do poder. A lealdade que antes pertencia incondicionalmente ao Estado começou a se transferir, ao longo de décadas, para a figura carismática do comandante militar. E generais como Mário e Sila compreenderam que a chave para o domínio absoluto não residia em debates retóricos no Senado, mas na ponta da espada de legiões profissionais. Ao reformar o exército e permitir que os despossuídos se alistassem em busca de fortuna e terra, Mário criou soldados que eram seguidores fiéis de seus líderes. O exército tornou-se um instrumento político privado, e as guerras civis foram o sintoma de um sistema que não conseguia mais conter as ambições de seus generais. No coração dessa tempestade, surgiu Júlio César, o homem que levaria a lógica do poder militar à sua conclusão inevitável. Atravessando o rio Rubicão, ele não estava apenas desobedecendo a uma ordem direta do Senado. Ele estava cruzando o ponto de não retorno para a civilização ocidental. Aí aquele ato de rebeldia marcou o fim simbólico de séculos de governo compartilhado e o nascimento definitivo do governo de um homem só. Roma, que sempre se orgulhou de ter expulsado seus reis, curvava-se agora diante de um ditador vitalício, cujo poder emanava da força das legiões. A morte de César pelas mãos de senadores não salvou a República, apenas abriu caminho para que seu herdeiro, Augusto, organizasse o caos sob a fachada de uma restauração tradicional da ordem. Augusto foi o arquiteto da Pax Romana, um longo período de estabilidade que permitiu que o império atingisse sua escala máxima. Sob sua liderança, Roma uniu continentes sob uma única lei e moeda. No entanto, o verdadeiro gênio romano estava na infraestrutura. Roma não conquistava apenas com a espada, ela consolidava seu domínio com concreto e logística superior.
Aí as estradas permitiam que as legiões respondessem rapidamente a qualquer ameaça, enquanto aquedutos monumentais garantiam que as populações urbanas desfrutassem de um padrão de vida sem precedentes na antiguidade. Essas maravilhas da engenharia eram armas de propaganda silenciosas, demonstrando a superioridade da civilização em cada arco de pedra que cruzava rios indomáveis. A manutenção dessa vasta rede dependia de uma ferramenta de controle social eficaz, a assimilação cultural. Roma vencia os bárbaros ao seduzi-los com os benefícios da cidadania. Banhos públicos, teatros e fóruns surgiam onde quer que as legiões se instalassem. O chefe tribal que antes lutava contra Roma logo se via vestindo uma toga, falando latim e buscando prestígio dentro da hierarquia imperial. Ao oferecer estabilidade e o status de cidadão, aí o império transformava antigos inimigos em defensores do sistema. A identidade romana tornou-se um conceito fluido e poderoso, capaz de absorver deuses e povos diversos, criando uma unidade transcontinental que o mundo jamais voltaria a ver com tanta coesão cultural. Contudo, o paradoxo do sucesso romano residia justamente em sua magnitude. O militarismo que construiu o império tornou-o pesado e gradualmente ingovernável. A expansão infinita encontrou limites naturais nos desertos e florestas hostis, forçando o império a passar de uma força agressiva para uma postura defensiva. A máquina de guerra imperial exigia agora recursos imensos que a economia escravista estagnada não conseguia mais sustentar. O mesmo espírito de resiliência que salvou Roma de Aníbal enfrentava agora o desafio lento da entropia burocrática e da pressão migratória constante. O brilho do mármore imperial começava a mostrar as rachaduras da exaustão, revelando que mesmo o maior império possui um prazo de validade determinado por sua própria escala. O legado de Roma sobreviveu bravamente à queda de suas muralhas físicas. Ele ecoa hoje em cada língua, romance que falamos, em nossos sistemas jurídicos e na arquitetura de nossas capitais. Roma nos ensinou que uma civilização é construída tanto pelo pragmatismo logístico quanto pelos ideais que a sustentam. Ao olharmos para a trajetória dessa pequena vila que se tornou a senhora do mundo, somos forçados a refletir. Será que as nossas repúblicas modernas estão seguindo o mesmo ciclo de glória e decadência? Aí o espírito de resiliência romano ainda pulsa em nossa sociedade? Ou estamos apenas habitando as ruínas de um ideal esquecido? Deixe sua opinião nos comentários sobre qual característica romana é a mais vital hoje e continue explorando a história conosco.